quem ouve a voz de Deus. Eu estava no último ano da faculdade e a jovem sentada ao meu lado no avião estava no penúltimo ano. Eu tinha acabado de conhecê-la quando iniciamos o voo de Denver para Dallas em um dia de dezembro que fazia frio e nevava. Ela havia se formado em psicologia ou em filosofia. Eu era um filósofo que amava a apologética, isto é, a parte da teologia cristã especializada em argumentos intelectuais em favor da fé. Não demorei muito para descobrir que ela era inteligente e que não era cristã. Ela também estava morando com o namorado. Bem, ela tinha vindo ao lugar certo. Devo confessar que, com toda a humildade, pensei que se alguém pudesse derrubar os argumentos superficiais que ela usava para resistir ao Evangelho de Jesus Cristo, esse era eu. Ela mencionou seu psicólogo favorito e seu último livro. Eu tinha acabado de lê-lo e criticá-lo em uma de minhas aulas na universidade. Seria mais fácil do que eu pensava. 1h30 depois estávamos nos aproximando de Love Field, em Dallas, e eu queria estrangulá-la. De uma forma ou de outra, ela conseguiu rejeitar todos os argumentos que eu a tinha apresentado. Ela não conseguia ver a lógica em nenhuma das minhas ideias brilhantes. Ainda teve a audácia de dizer várias vezes que não conseguia entender minhas explicações do Evangelho claras como cristal. Fiquei totalmente irritado e precisava urgentemente de um psicólogo ou de um calmante, ou ambos. Rapidamente eu estava sendo tentado a deixar minha abordagem intelectual de lado e tentar algo no nível de uma velha técnica de Humphrey Bogart. Ainda não conheci uma mulher que não entendesse um tapa na cara. No entanto, um tapa na cara não era muito consistente com o evangelho de amor que eu estava apresentando tão humildemente àquela jovem. Na verdade, não fiquei tentado a dar um tapa nela, mas minha frustração estava se transformando em raiva e eu estava começando a não gostar daquela jovem. Eu estava pensando nela como uma adversária a ser derrotada, e não como uma alma perdida a ser salva. Minha raiva era um sinal certo de que eu não estava testemunhando por amor, mas por desejo de vencer pelo argumento com a verdade. Foi também uma revelação da minha insegurança e imaturidade. Seriam necessários muitos anos antes que eu me abrisse a esse tipo de revelação. Mais tarde aprenderia que é a compaixão que procura compreender, enquanto o orgulho procura vencer. Era hora de o avião pousar, e minha tentativa frustrada de testemunhar estava chegando ao fim. A experiência estava prestes a ser considerada um fracasso real. Então o piloto anunciou que não poderíamos pousar devido ao grande tráfego aéreo. Começamos a circular Love Field em meio a uma tempestade de neve. Ainda teria mais uma chance. Tive a vaga sensação de que tinha feito algo errado em minha primeira tentativa de testemunhar para ela. Eu não sabia, mas estava falando como se ela fosse nada mais do que um troféu espiritual para colocar em minha vitrine evangelística. Desta vez optei por uma nova tática. Eu a encorajaria a falar e ouviria. Durante os 30 minutos seguintes, ouvi atentamente enquanto ela me contava sobre os seus sonhos, suas lutas e sua atual infelicidade. Ela me contou que tinha ouvido muitos testemunhos de alunos, membros de igrejas e de organizações para-eclesiásticas. Mas nada disso a atraiu. Continuei ouvindo. Cerca de 45 minutos depois, o avião começou a pousar em Love Field. De repente, ela parou de falar e perguntou: "O que você acha?" O que eu achava? Passei 1h30 dizendo-lhe o que eu achava e não adiantou nada. O que mais poderia acrescentar? Antes que eu percebesse, quase que involuntariamente, uma oração silenciosa pedindo por sabedoria escapou do meu coração. Senti a compaixão de Jesus por aquela jovem. Com a compaixão veio uma clareza divina tão simples que quase parece tolice. Eu lhe disse: "Seu problema é o mesmo que o meu. Você é uma pecadora e precisa de um Salvador." Ela começou a chorar. "Eu sei", ela soluçou. É verdade, é verdade. Você tem razão." Comecei a entender algo naquele encontro. 1h30 de argumentos apologéticos não chegou nem perto de se igualar à força de uma simples afirmação: "Você é uma pecadora e precisa de um Salvador." Havia um poder por trás daquela simples afirmação que estava ausente em todos os meus argumentos cuidadosamente fundamentados. O poder fluiu porque Deus evocou essas simples palavras em meu espírito. Na época, eu não tinha sabedoria ou maturidade para perguntar por que o poder fluiu. Eu simplesmente sabia que estava lá. Essa experiência do poder do Espírito começou a ensinar a mim, um estudante de filosofia, a impotência relativa dos argumentos intelectuais. Embora possam remover obstáculos genuínos à fé, eles são, em última análise, infrutíferos, a menos que o Espírito Santo convença o coração sobre o pecado. O que aquela experiência não me ensinou foi como sentir esse poder regularmente.
Eu ainda estava confiante demais em minhas próprias habilidades para desfrutar do privilégio de ouvir a voz de Deus com frequência. Deus pode falar e fala com todos os tipos de pessoas, tanto cristãos como pagãos, sempre que lhe agrada. Mas o que a maioria de nós deseja não é apenas um encontro esporádico com a sua presença, mas uma experiência consistente e significativa com sua voz. Como posso fazer com que Deus fale comigo? É uma pergunta que recebo o tempo todo. Todos os ingredientes para responder a essa pergunta podem ser encontrados em minha experiência com a jovem no avião para Dallas, mas eu não estava fazendo a pergunta naquele exato momento. Muitos anos depois, quando decidi estudar essa questão, meditei sobre a vida de todas as personagens bíblicas que eram famosas por ouvirem a Deus. Conversei com pessoas contemporâneas que tinham a reputação de discernir a voz de Deus. E, finalmente, tentei prestar muita atenção aos meus próprios sucessos e fracassos em ouvir a voz de Deus. Neste ponto do meu estudo, parece que existem 3 características essenciais para ouvir a voz de Deus: disponibilidade, disposição e humildade. Se você estudar a vida de Jesus, que ouviu a voz do Pai melhor do que ninguém, uma das primeiras características que irá impressioná-lo é a sua disponibilidade sem reservas para Deus. Notei pela primeira vez essa característica da vida de Jesus após um ano da minha conversão. Eu estava lendo o primeiro capítulo de Marcos, onde Jesus ficou acordado até tarde da noite curando os enfermos e os endemoninhados. Depois de ficar acordado metade da noite ministrando às pessoas, Marcos nos conta que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Se alguém já teve uma desculpa para dormir até tarde, Jesus certamente teve uma naquela manhã. Mas, em vez disso, ele seguiu seu hábito diário de buscar seu momento a sós com Deus. Ver também Lucas 4:42, 5 e 16. No início da minha vida cristã, eu costumava usar esse versículo para dizer que Jesus sempre encontrava tempo para Deus. Mas agora não penso assim. Quando olho para a vida de Jesus, nunca o vejo encontrando tempo para Deus. Pelo contrário, vejo um filho cujo tempo pertence inteiramente ao Pai. Jesus nunca estava com pressa. Ele nunca precisou ter mais tempo. Isso porque ele considerava seu tempo como o tempo do seu Pai. Além disso, ele estava totalmente disponível para os desejos de seu Pai. Ele só fez o que viu o Pai fazer, João 5:19. E ele estava sempre no lugar certo na hora certa para cumprir os desejos de seu Pai Celestial. Fico sempre impressionado com a espontaneidade e informalidade do ministério do Senhor. Quer estivesse falando para uma multidão inesperada de mais de 5.000 pessoas, como no Sermão da Montanha, ou para apenas uma mulher perdida num poço em Samaria, ele estava sempre preparado e fazia a coisa certa. Ele nunca ficou nervoso, como o pastor moderno que sempre se preocupa do quanto está ocupado e depois tem que ficar acordado até tarde da noite de sábado preparando uma pregação para amanhã de domingo. É cômico imaginar Jesus ficando acordado na noite anterior ao Sermão da Montanha imaginando o que iria dizer a todas aquelas pessoas. Sim, é cômico imaginar Jesus sofrendo para pregar um sermão. Sua vida é o sermão, e ele ministrava a partir da comunicação diária com o Pai Celestial. Ele foi capaz de ministrar porque estava completamente disponível para Deus. Por favor, não pense que estou falando sobre ter um momento a sós com Deus regular. Estou falando de algo muito além. Conheço pessoas que nunca perdiam seu momento a sós com Deus e o estudo bíblico às 5:30 da manhã, e ainda assim eram mais cruéis do que um pitbull furioso. É possível passar um tempo a sós com Deus todas as manhãs e nunca estar disponível para o Senhor. Ao contrário das pessoas que encontram tempo para Deus, que tiram o seu tempo a sós com Deus logo pela manhã para se verem livres disso e prosseguir com a vida real, esquecendo-se de Deus pelo resto do dia. As verdadeiramente disponíveis para Deus entendem que seu dia pertence ao Senhor. Elas são livres para reordená-lo a qualquer momento que desejarem. Não se contentam simplesmente em ter um momento a sós e se livrarem das coisas de Deus logo pela manhã. A satisfação delas resulta da experiência da presença de Deus o dia todo e de saber que o agradaram. Anos atrás, eu estava desenvolvendo uma amizade íntima com uma pessoa que acabou se tornando um dos meus amigos mais íntimos. Eu estava passando por um momento difícil e precisava da ajuda dele. Certo dia, ao me despedir depois do almoço, perguntei-lhe até que horas poderia ligar para ele naquela noite. Ele disse que poderia ligar na hora que eu quisesse. Disse que não queria acordá-lo, então precisava saber a que horas ele ia dormir. Então ele me disse, não faz nenhuma diferença a que horas vou dormir hoje à noite.
Para você, sou um amigo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ligue para mim sempre que quiser. Estarei lá. Veja, a disponibilidade é uma das principais características da amizade. Os amigos estão disponíveis para seus amigos. Diferentes níveis de amizade exigem diferentes graus de disponibilidade. Há algumas pessoas a quem não daremos nosso número de telefone, mas sorriremos e falaremos com elas se as encontrarmos num local público. Há outras que têm apenas o número do nosso trabalho. Depois, há pessoas que têm nosso número de WhatsApp. Dos que têm nosso WhatsApp, apenas alguns se sentiriam à vontade para enviar mensagens a qualquer hora do dia ou da noite. São os nossos amigos mais próximos que podem aparecer em casa sem avisar e ser verdadeiramente bem-vindos por nós. Nossos amigos íntimos são aqueles que podem interromper nossos planos sem nos causar irritação. Quanto mais profunda é a amizade, maior será a disponibilidade. É isso que Deus realmente quer de nós, uma amizade. Ju 15:15. Muitos de nós tentamos agradar a Deus cumprindo deveres e obrigações religiosas, mas em nossas amizades íntimas, vamos além do dever. Estamos disponíveis para nossos amigos íntimos porque os amamos e queremos estar com eles. Na verdadeira amizade, a disponibilidade não é um fardo, nem uma obrigação. Em vez disso, é uma alegria e um privilégio. Numa amizade verdadeira, a disponibilidade é recíproca. Quem tem acesso irrestrito a mim também me dá acesso irrestrito a si. Funciona da mesma maneira com nosso Pai Celestial. Ele está mais disponível a quem está mais disponível para ele. Para muitos cristãos, isso não parece justo. Pode até soar como uma versão do cristianismo baseado nas boas obras. Eles gostam de retratar Deus igualmente disponível para todos os cristãos a qualquer momento. É quase como se encarassem Deus como um mordomo cósmico que existe para suprir suas necessidades e pode ser dispensado a qualquer momento em que não há necessidade consciente dele. Mas isso é, ao mesmo tempo, um mal-entendido sobre a graça e sobre a natureza dos relacionamentos. Deus não joga pérolas aos porcos. Aqueles que o encontram são aqueles que o buscam de todo o coração. Se quisermos uma amizade profunda com Deus, é importante cultivar um estado de espírito no qual vemos que todo o nosso tempo é de Deus, um estado de espírito onde estamos totalmente disponíveis para Ele. É necessário ter essa atitude porque Deus fala conosco nos momentos mais inconvenientes. Às vezes, Ele até permite que seus servos favoritos gastem tempo, energia e dinheiro organizando uma viagem missionária. Então espera até que eles cheguem no meio da viagem e os proíbe de se envolverem no ministério. Paulo e seus amigos fizeram planos para ministrar na Ásia, mas Deus os queria na Europa. Atos 16:6-10. Ele deixou os discípulos desperdiçarem tempo, dinheiro e energia antes de redirecioná-los para lá. Parece que Deus meio que se alegra em falar conosco nos momentos mais inconvenientes para testar nossa disponibilidade. Uma das minhas orações mais frequentes é para que Deus me dê um alerta antes que eu faça uma crítica que Ele não ordenou sair dos meus lábios ou antes que eu diga uma palavra de autoexaltação. Tenho grande confiança em fazer essa oração porque uma das tarefas do Espírito Santo é convencer-nos do pecado. Ju 16:8. Deus frequentemente me convence em relação à minha boca. Ele me deixa chegar ao ponto de não retorno em minhas histórias fantásticas e me alerta de que estou prestes a usar minha boca para que eu pareça ser melhor do que realmente sou. Quando ele faz isso, fico preso entre duas alternativas: encontrar um final novo e estranho para a história para não me exaltar ou desobedecer a Deus e terminar a história mirabolante. O hábito de Deus de acordá-lo às 3 da manhã é apenas um pouco menos inconveniente. Às vezes ele faz isso com um sonho. Você sabe que é importante e sabe que se não anotar, não vai se lembrar do sonho, mas você está sonolento. Lembre-se, se estiver disponível para ele, ele estará disponível para você. Ou pode não ser um sonho que o perturbe à noite. Pode ser o espírito dele em você com uma espécie de insônia que torna o sono impossível. Ele vai falar com você, caso busque sua presença em vez de ficar nas redes sociais. Quando Jesus chamou pela primeira vez seus discípulos, deixou claro que a primeira tarefa não era o ministério em si, mas sim a disponibilidade para o Senhor. Antes de Jesus escolher seus 12 discípulos, ele subiu a uma montanha e passou a noite em oração. Lucas 6:12. Na Bíblia, as montanhas eram consideradas o lugar da revelação. Moisés subiu uma montanha para receber os 10 mandamentos de Deus. Jesus foi a um lugar de revelação e passou a noite em oração para ouvir do Pai os nomes dos 12 discípulos.
Aqui está o relato de Marcos sobre o chamado dos 12 discípulos. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivesse com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Marcos 13, 13 a 15. Deus escolheu os apóstolos para 3 propósitos. Primeiro, para que estivesse com ele. Segundo, para serem enviados a pregar. E terceiro, para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Antes de terem o privilégio ou o poder de pregar e ministrar em nome de Jesus, eles deveriam estar com o Senhor. A disponibilidade para Deus e a intimidade com Jesus é o fundamento prático para todo o ministério. A pregação e o testemunho só têm poder quando transbordam da nossa intimidade com Deus. A disponibilidade para Deus é a prioridade no ministério e o primeiro requisito para ouvir sua voz. Existem aspectos passivos e ativos na disponibilidade. Há momentos em que devemos simplesmente esperar no Senhor. Jeremias 42, 1 a 7, Isaías 40, 31. Por outro lado, as pessoas que estão disponíveis a Deus o buscam ativamente. Mateus 6 e 33. Por quanto tempo alguém deve buscar ao Senhor? 30 minutos todas as manhãs, 1 hora depois do almoço, 2 horas à noite. Lembre-se do que eu disse antes. Devemos buscá-lo até que ele venha. Oséias 10 e 12. Muitas pessoas se contentam em passar 30 minutos ou 1 hora, manhã após manhã, lendo a Bíblia e orando, embora não experimentem a presença real de Deus. Essas mesmas pessoas nunca se contentariam em falar com um de seus amigos por 1 hora sem o menor sinal de que estão sendo ouvidas. Mas os anos de prática ensinaram essas pessoas a ficarem satisfeitas com o desempenho dos deveres religiosos, independentemente de se ter ou não uma experiência com a presença de Deus. A disponibilidade para Deus traz consigo a expectativa de que Ele falará conosco. Abacuque 2:1 diz: Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que Ele, o Senhor, me dirá e que resposta terei à minha queixa. A atitude de quem está disponível ao Senhor é: fala, pois o teu servo está ouvindo. 1 Samuel 13:10. Se nos colocarmos à disposição de Deus, Ele se colocará à nossa disposição. Tiago 4:8. O ensino de Jesus sempre surpreendia o povo. Ele até surpreendeu seus inimigos. Em certa ocasião, seus inimigos tentavam discernir a origem de seu ensino. Eles sabiam que ele não tivera nenhuma educação ou treinamento formal, mas falava com um entendimento que superava tudo o que já tinham ouvido. De onde isso surgiu? Jesus lhes disse: O meu ensino não é de mim mesmo. Vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus. Filipe estava no meio de um avivamento em Samaria, um avivamento cheio de sinais e maravilhas. No meio desse avivamento, um anjo do Senhor falou com ele dizendo: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Atos 8 e 26. Você pode imaginar o quanto essa ordem fez nenhum sentido para Filipe. Porque Deus chamaria o líder de um grande avivamento para sair no meio dele e seguir por uma estrada deserta. Foi incrível o fato de um anjo ter falado com Filipe, mas igualmente surpreendente foi a resposta de Filipe à ordem de levantar-se e partir. O versículo seguinte diz: Ele se levantou e partiu. Atos 8 e 27. No final, tudo fez sentido para Filipe depois que ele obedeceu à voz do Senhor. Contudo, ele nunca teria ouvido a voz do Senhor, nunca teria recebido a visita de um anjo, a menos que estivesse disposto a fazer o que Deus tinha lhe falado. Anos atrás comecei a ter a sensação de que Deus ia me pedir para desistir de um dos meus hobbies. Não havia nada de errado com esse hobby específico. Eu disse ao Senhor que estava disposto a desistir, mas Ele teria que me perguntar primeiro. Não sou asceta. Nunca achei espiritualmente proveitoso apenas começar a me negar coisas que são lícitas apenas para chamar a atenção de Deus. Quando desisti de coisas sem a orientação do Senhor, geralmente acabei no legalismo e na presunção, e por fim na amargura. Dessa vez eu disse ao Senhor: gosto muito desse hobby, mas, se tu me pedires, eu abro mão dele. Cerca de 6 meses depois, numa manhã de domingo, ainda sonolento, lembrei-me de um sonho que tive durante a noite. Nesse sonho eu estava conversando com meu amigo Paul Cain. Na última parte do sonho, Paul me disse: o Senhor quer que você desista do seu hobby. No sonho, ele realmente citou o meu hobby. Quando abri os olhos, mal me lembrava do sonho. Estava tão fraco que a princípio pensei que devia ser coisa da minha cabeça. Então pensei: não, estou me lembrando de um sonho real, mas como posso saber se ele veio do Senhor?
Talvez tenha surgido da minha consciência legalista. Ou talvez o diabo tenha me dado para me levar ao legalismo. Eu estava descobrindo que, afinal, não seria tão fácil desistir do meu hobby. Então eu disse ao Senhor, se esse sonho realmente veio de ti, eu vou abrir mão do meu hobby. Apenas me dê um sinal. Que Paul Cain fale comigo hoje sobre esse sonho. Acontece que Paul estava na cidade naquele fim de semana. Preguei na igreja naquela manhã de domingo e depois Paul e eu fomos almoçar com um grupo de irmãos. Depois do almoço, ele e eu estávamos sozinhos no carro a caminho do aeroporto. Ele disse, tive a clareza mais incrível em meus sonhos na noite passada. Tive 3 sonhos e me lembro de cada um deles. Eu não pude acreditar. Olhei para frente e disse, também tive um sonho ontem à noite? E eu também me lembro dele. Na verdade, você estava em um dos meus sonhos e eu estava falando com você, disse ele. Ah, isso se parece com o sonho que tive. Você estava falando comigo no meu sonho também. Então Paul disse, suponho que você quer que eu conte primeiro. Isso seria útil. Então Paul me contou algumas coisas muito encorajadoras que o Senhor tinha lhe dito sobre mim no sonho. Quando ele terminou, ele não disse nada sobre meu hobby. Olhei para o outro lado do carro e perguntei, Paul, era só isso que tinha no sonho? Isso é importante para mim. Preciso saber se havia mais alguma coisa. Bem, eu sei o quanto você gosta desse hobby, então eu não ia falar nada para você por enquanto, mas já que você pediu, o Senhor quer que você pare de traço e ele citou meu hobby. No começo não conseguia acreditar. Eu não tinha desculpa, agora tinha que abrir mão do meu hobby. Mas meu sentimento de perda deu lugar à alegria quando percebi a bondade do Senhor e a maneira sobrenatural como ele tinha falado comigo. Eu sabia que ele substituiria meu hobby por mais de sua presença e que seria eu quem ganharia com tudo isso. Também me senti um pouco orgulhoso de mim mesmo, pela rapidez com que me dispus a fazer a vontade do Senhor. Com um pouco mais de presunção do que gostaria de lembrar, disse a Paul, assim seja. Vou desistir do meu hobby. Há mais alguma coisa de que o Senhor quer que eu desista? Em vez de me responder diretamente, Paul perguntou, você se lembra da história do jovem rico? É claro que me lembro. Como se deu essa história? O jovem rico perguntou a Jesus o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna, e Jesus disse-lhe para guardar os mandamentos. O jovem rico disse que guardava cuidadosamente os mandamentos desde a juventude. Ele perguntou a Jesus o que mais precisava fazer para obter a vida eterna. Foi então que Jesus lhe pensou na Bíblia que tinha uma grande capacidade de ouvir a voz de Deus, também era muito humilde. Daniel foi outro servo que ouviu a voz de Deus de maneiras notáveis. Um anjo veio a Daniel com a seguinte mensagem, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Daniel 10:12. E até mesmo Manassés, um dos reis mais iníquos da história de Judá, conseguiu chamar a atenção do Senhor ao se humilhar. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. 2 Coríntios 33:12-13. O que é humildade? Minha definição favorita é encontrada na resposta de Samuel para Saul. E Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, 1 Samuel 15:17. Ser pequeno aos nossos próprios olhos não significa que pensamos que somos inúteis ou que não temos habilidades ou qualidades. No entanto, significa que temos uma profunda desconfiança em nossas próprias habilidades ou bondade. Quando o Senhor veio a Moisés e lhe ordenou que conduzisse os israelitas para a terra prometida, Moisés respondeu a Deus dizendo, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Êxodo 13:11. Moisés estava expressando uma profunda desconfiança em sua capacidade de realizar tal tarefa. Gideão respondeu de modo semelhante ao Senhor quando Deus o chamou para ser juiz e libertador de Israel. Juízes 6:15. Não é que eles pensassem que não tinham habilidades ou que eram maus. Quando se viram diante do caráter de Deus e dos seus chamados, sabiam no fundo que não tinham nem a capacidade nem o caráter para realizar a missão. Gente humilde de verdade sabe que nem a força física, Provérbios 21:31, nem a inteligência, Provérbios 16:9, nem a sorte, Provérbios 16:23, são decisivas. Pelo contrário, é o Senhor quem determina o resultado. A humildade é uma profunda confiança na misericórdia de Deus, e não nas intenções ou esforços humanos.
Romanos 9:15-16. Gente humilde de verdade sabe que não importa o tamanho das suas habilidades ou de seu caráter, eles não podem fazer nada sem Cristo. Ju 15:6. Assim, os humildes depositam sua confiança na capacidade do Espírito Santo de falar, não em sua capacidade de ouvir, e na capacidade de Cristo para liderar, não em sua capacidade de segui-lo. Outra característica dos humildes é que eles estão dispostos a se unir e a servir gente de posição inferior a deles. Romanos 12:10, GL 5:13, e Filipenses 2:3-4. Ninguém era melhor neste quesito do que Cristo. Filipenses 2:5-11. Deus, o Pai, é intrinsecamente humilde. Ele gosta de se unir aos humildes. Isaías 57:15, 66:2. Um dos versículos mais assustadores da Bíblia é Salmos 138:6. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes, e de longe reconhece os arrogantes. Ou seja, Deus é íntimo dos humildes, mas distante de quem é arrogante. A humildade é o caminho para a intimidade com Deus, enquanto a arrogância leva ao deserto espiritual. O orgulho religioso é a pior forma de arrogância. As repreensões mais severas que Jesus já proferiu não foram dadas aos sexualmente impuros, mas aos espiritualmente arrogantes. De todos os pecados mais aceitáveis na igreja hoje, a arrogância religiosa está no topo da lista. Recompensamos os líderes arrogantes, rimos do humor arrogante e desprezamos quem não faz parte da nossa panelinha religiosa. Os arrogantes não precisam da revelação sobrenatural de Deus. Talvez seja por isso que há tão pouco sobrenatural em alguns setores da igreja nos dias de hoje. Tanto o Senhor como os apóstolos enfatizaram várias vezes o tema de que Deus exalta os humildes, mas se opõe aos arrogantes. MT 23:12, LC 14:11, 18:14, TG 4:6, e 1 Pi 5:5. Se quisermos ouvir sua voz, devemos adotar a humildade como um estilo de vida. Jesus era humilde de coração, MT 11:29, e todos os seus amigos íntimos também são. Os arrogantes podem ser líderes nas nossas igrejas, mas são excluídos do círculo de amigos íntimos de Jesus. A forma mais elevada de exaltação que Deus pode proporcionar é a intimidade e a amizade com Ele. Ele fará de todos nós profetas incríveis. Dará a todos nós um magnífico ministério de palavra de conhecimento. Não, mas dará a cada um de nós exatamente o que precisamos para sermos filhos e filhas sábios que alegram o coração do Pai. Ele nos dará a porção certa da sua voz para inundar nosso coração com seu carinho. Ele nos dará sua amizade. Se nos colocarmos à disposição de Deus, estivermos dispostos a fazer tudo o que Ele mandar e buscarmos de todo o coração a humildade, Ele falará conosco. Quando Ele falou comigo sobre a jovem no avião para Dallas, todos esses 3 elementos se encaixaram para mim. Eu me coloquei à disposição para ser sua testemunha. Quando a voz falou comigo, eu estava disposto a dizer aquelas palavras e ponto final. E minha tentativa fracassada de testemunhar fez com que,